Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estarmos na casa do Senhor? Amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para engrandecer e glorificar o nosso Deus, nesse culto maravilhoso, nesse clima que já está, um ambiente assim sobrenatural, onde já sentimos a presença do Senhor esta noite, e viemos aqui, meus irmãos, para glorificar o nosso Deus. Pedir que os irmãos abram as nossas vidas para fazermos aqui uma breve leitura da palavra do Senhor que se encontra na segunda epístola a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao 8 rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 em diante. Quantos encontraram, digam amém. Alguns irmãos ainda estão procurando. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Repita comigo: despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, se podem se sentar. Rapidamente eu quero deixar essa palavra que o Senhor tocou no meu coração pela manhã, e eu creio que é uma mensagem da parte de Deus, porque de manhã eu falei assim: se o pastor me der a oportunidade essa noite, eu vou trazer essa palavra. E eu estava ali já nos arrumando para o culto, ele me mandou mensagem, e eu digo: é de Deus. A mensagem é, meus irmãos, que Timóteo era um jovem pastor. A palavra do Senhor nos diz, Paulo escreveu na primeira carta, diz para Timóteo, para que ninguém desprezasse a sua mocidade. Timóteo era pastor de uma igreja grande em Éfeso. Imagina os problemas que esse jovem pastor não enfrenta ali no seu ministério, não enfrenta ali na sua caminhada. Paulo era o apóstolo de Jesus Cristo, que tinha Timóteo como filho, foi aquele que ensinou Timóteo todas as coisas. Imagina aquele pastor que ganha alguém para Jesus, treina aquela pessoa, ensina aquela pessoa, e aí passa a dar um ministério àquela pessoa. E aqui, quando a gente olha para esses textos a qual nós lemos, meus irmãos, nós vamos encontrar duas pessoas, Paulo e Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Timóteo passava por muitas dificuldades. Timóteo tinha vários problemas de saúde. O próprio apóstolo Paulo fala para ele não desprezar os seus problemas de saúde. Alguns estudiosos afirmam que ele tinha um problema de estômago, sistema digestivo. Eu até me pareço um pouco com Timóteo devido a esses problemas. Mas, meus irmãos, o que é interessante nós entendermos aqui é o contexto na qual Paulo escreve esses textos. Primeiro, Paulo
estava preso? Paulo estava preso na cidade de Roma por ser acusado de um incêndio que tomou conta de Roma. Paulo está preso e quase que sabendo já o dia da sua morte. Timóteo está à frente de uma igreja com problema de saúde, enfrentando problemas ministeriais, por conta que muitos não davam crédito ao seu ministério, ao seu pastorado por ser jovem, e enfrentando todos esses problemas. Nós podemos imaginar, meus irmãos, a aflição de Timóteo. Nós estamos encontrando aqui um ponto-chave, que é as aflições do Evangelho de Cristo. Timóteo, meus irmãos, eu consigo imaginar jovem, pastor, enfrentando problemas de saúde, com dificuldades no seu ministério, na sua igreja, enfrentando ali os problemas que há numa igreja, vendo a sua maior referência preso por um crime que não cometeu, vendo toda a liderança da igreja da época sendo perseguida, um tempo difícil para a igreja. Imagina os pensamentos que não vêm na cabeça de Timóteo. Imagina a depressão, a ansiedade que não vem. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente tem uma ideia errada sobre o que é ser chamado para o ministério de Jesus. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Muitas vezes, quando a gente pensa em ter um ministério, a gente pensa na fama, a gente pensa nos bens materiais, a gente olha para as referências nacionais e mundiais, pensa no ministério algo grandioso, viajar por vários países, ficar nos melhores hotéis, ser bem recebido, ser bem tratado. É verdade que o ministério tem as suas regalias, é verdade que o ministério tem as suas bênçãos, mas o ministério, meus irmãos, é trabalho árduo, é trabalho pesado. Tem horas, meus irmãos, que chega a não aguentar. Tem horas que dá vontade de desistir, tem horas que dá vontade de parar. Ontem recebi os irmãos missionários, foi uma bênção lá em casa, até conversamos sobre as dificuldades do ministério. Porque hoje, meus irmãos, nós temos essa ideia, e muita gente com essa ideia está se auto-escolhendo para o ministério, está se auto-chamando para o ministério, e não é aquela pessoa que foi chamada por Deus, mas se oferece. E nós podemos entender, meus irmãos, que a maioria dos que são chamados por Deus, eles correm do ministério, eles não querem o ministério. O problema é que estão debaixo da vontade soberana de Deus, ou vai ou vai. Se a gente olhar na Bíblia, Moisés não queria o ministério, vários personagens bíblicos não queriam o ministério, mas Deus, por seu poder soberano, os escolheu e os colocou nesse ministério. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que não é só aflições, não são só aflições, não são só dificuldades, porque existe um galardão preparado no céu para quem está disposto a fazer cumprir o ministério que Deus lhe propôs. Paulo estava preso, Timóteo aflito. Eu imagino os pensamentos de Timóteo pensando no seu líder, meu líder preso, a igreja sendo perseguida, ninguém respeita a minha liderança por ser jovem, estou doente. Jesus, que ministério é esse? Jesus, o que há de bom nisso? Mas aí o Espírito Santo visita Paulo, manda ele escrever uma carta. Meu filho, escreve uma carta a Timóteo. E ele escreve: Timóteo, meu filho, eu desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. O primeiro recado de Paulo a Timóteo é dizendo: Timóteo, eu te conheço. Timóteo, tu não é fraco. Timóteo, tu é espiritual. Eu me lembro das tuas lágrimas. Eu lembro que tu ainda és um obreiro que chora na presença do Senhor. Timóteo, eu me lembro da tua fé, Timóteo. Essa fé não vem de hoje. Essa fé
Paulo não disse para ele procurar outro lugar. Paulo não disse para ele procurar outro meio. Paulo está falando para ele: lembra-te da tua fé. Lembra-te quem é o teu Deus. Lembra o dom de Deus que há em você. E participa das aflições de Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o ministério de Jesus para proclamar o seu evangelho não é fácil. Também precisamos entender que a maior recompensa não é aqui, não é nessa terra. Tem um grande escritor cristão que nos afirma dizendo: se você prega a palavra, você é aplaudido, todo mundo acha bom, maravilhoso, te contenta com isso, porque isso já é o teu galardão. Agora, se tu fazes algo para Deus, ninguém reconhece, todo mundo reclama, te prepara, porque o teu galardão está preparado nos céus. E os tesouros terrenos podem se corromper, pode acabar, hoje tu tem, amanhã não tem. Mas o galardão que está preparado nos céus, para aqueles que escolheram a Jesus, a pregar a sua palavra, a pregar o seu evangelho, nunca mais irá se perder, porque quando chegarmos lá, o próprio Jesus irá nos entregar. E nos momentos difíceis da caminhada, na qual pensamos que não vamos conseguir, na qual pensamos que vamos desistir, que vamos parar, a mensagem do Espírito Santo para nós: desperta o dom de Deus que há em ti. Que dom é esse, meus irmãos? É o dom do Consolador amado. É o dom do Espírito Santo que convence o homem da morte, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo aquele que conforta, que consola e anima os corações. Não é um tesouro terreno pequeno que pode se perder. É a pessoa do Deus vivo, o Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você.